Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. O Nordeste do Brasil é uma região rica em cultura, história e diversidade, mas muitas vezes é alvo de estereotipos que não refletem completamente a sua complexidade e realidade. É verdade que o Nordeste enfrenta desafios significativos, incluindo desigualdades sociais, condições climáticas adversas e problemas estruturais de desenvolvimento. No entanto, essa não é toda a história. A região é também um lar de rica herança cultural, belezas naturais deslumbrantes e um povo resiliente e criativo. E hoje, no programa Ponto 3, vamos falar sobre esses estereotipos e suas realidades. Os convidados para a nossa conversa hoje são Severino Vicente da Silva, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em História do Brasil República e pesquisador em Igreja, Religiões e Cultura Popular. Bem-vindo, Severino. Eu fico muito contente, Padre Geilson, de estar presente aqui com vocês e para debater esse tema que é do interesse de todo o Brasil, superando certos conceitos arraigados que prejudicam, inclusive, a compreensão de nós mesmos sobre o nosso povo. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto 3. E temos também a Priscila Lapa, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e graduada pela mesma universidade em jornalismo. Bem-vinda, Priscila. Olá, é um prazer estar com vocês aqui, com uma temática tão importante que a gente precisa dar conhecimento a todo o Brasil sobre o que é o Nordeste e as potencialidades da nossa região. Professor Severino, para começarmos a nossa conversa, poderíamos nos oferecer um breve panorâmico histórico da formação do Nordeste brasileiro, destacando seus principais eventos históricos e características desenvolvidas ao longo deste tempo? Eu creio que nós podemos começar com a ideia de que os primeiros anos da história do Brasil é a história do Nordeste. Nós começamos um pouco mais cedo, sofrendo a presença dos portugueses, o encontro entre portugueses e indígenas, a chegada dos africanos, o início do processo de inserção da nossa região no plano internacional naquele momento. Então, podemos começar, como todos sabem, Cabral chegou no Nordeste, ficou aqui no Nordeste. É no Nordeste que se formaram as primeiras populações. Você tem as mais antigas igrejas, você tem os mais antigos fortes e as fortificações, inclusive criadas por outros povos que não os portugueses. Como exemplo, aqui em Itamaracá, nós temos Santa Cruz. Cristóvão Jackson e Martim Souza vieram várias vezes aqui para desalojar franceses. Aqui, nessa região, portanto, especialmente, se organiza a primeira vez as populações. Claro que você tem a população, a chegada lá da Organização de São Paulo do Piratininga, mas há um fracasso inicial em São Vicente. Assim como também não funcionou muito bem a capitania da Bahia. Pernambuco teve uma administração mais razoável, uma vez que o proprietário, o donatário, mudou-se para cá com sua família, sua esposa, seus agregados, e estabeleceu-se criando Olinda e os primeiros engenhos. Os primeiros carregamentos de açúcar de cana saíram aqui do Nordeste, de Pernambuco. Então,
nós temos, portanto, esse primeiro instante. Aqui foi feita a primeira experiência brasileira. Em seguida, nós temos esse enriquecimento, trouxe para o Brasil a presença de muitos olhos gananciosos, como o dos Países Baixos, naquele instante, que invadiram a região primeiro da Bahia e, posteriormente, Pernambuco. Foi o Nordeste a sede primeira do governo português do Brasil, lá em Salvador, da Bahia, criando um pequeno atrito inicial entre Pernambuco e Bahia, porque o capitão donatário de Pernambuco não admitia interferência deste governo central na sua capitania. Então, desde cedo, nós temos essa tensão entre essas duas regiões do Nordeste. É daqui do Nordeste que parte-se a conquista do Norte. Só de Pernambuco saem as entradas em direção da Paraíba, Rio Grande do Norte, até São Luís do Maranhão. Ao mesmo tempo que você tem a presença dos paulistas, na medida em que São Paulo do Piratininga começa a ter algum sucesso, e esse sucesso se deve lá à escravização indígena, enquanto que aqui no Nordeste foi a escravização africana, a mão de obra básica fundamental para a produção da riqueza. Tivemos alguns momentos interessantes nessa história econômica, porque se Pernambuco começa hoje, ele termina lá em São Francisco, durante o período colonial ele terminava em São Francisco. Aqui a nossa diocese de Pernambuco, ela termina lá em Araxá de Dona Beija, lá em Minas Gerais, na sede de São Francisco. Toda aquela região pertencia a Pernambuco. Posteriormente, por razões históricas, por derrotas ou vitórias no campo de batalha e no campo da política, Pernambuco perde uma parte do seu território, que é Alagoas, e posteriormente perde a parte mais franciscana para Minas Gerais e mais tarde para a Bahia. O Pernambuco, ele é, nesse momento, o centro, quer dizer, o Nordeste é, nesse momento, o centro da história. São as Minas Gerais que começam a descoberta das Minas Gerais no final do século XVII, por volta de 1694, quando se descobre as primeiras minas de ouro naquela região das Minas Gerais, que envolve Minas, mas também envolve Goiás e Mato Grosso. Há um deslocamento para aquela região, porque o colonizador estava interessado mesmo, não era tanto de criar um povo, criar uma nação, mas tirar a riqueza que podia ser tirada dessa região. Então, há um deslocamento econômico para a região das Gerais, e esse deslocamento econômico levou também ao deslocamento político, fazendo com que o centro político deixasse de ser Salvador, passando a ser o Rio de Janeiro, já no final do século XVIII e no início do século XIX, com a chegada após a fuga de Dom João e sua família, não é Dom João VI, ele se torna João VI depois, o príncipe regente chega fugido e com sua mãe, Dona Maria I, no Rio de Janeiro, e se estabelece definitivamente o Rio de Janeiro como um local para a governança do Brasil, que era interessante porque era o lugar mais próximo de Minas Gerais, que não tinha acesso ao mar, e não tendo acesso ao mar, o Rio de Janeiro se torna o porto de Minas Gerais. Professor Severino, diante desse panorama que nós temos aí histórico, eu queria perguntar à professora doutora Priscila como a valorização e a promoção da cultura do Nordeste podem contribuir para destacar as suas potencialidades sociais. Isso é muito importante, né? A gente compreender toda essa profusão cultural que existe aqui na região como um elemento
impulsionador em duas direções. Primeiro, impulsionador dessa identidade, do fortalecimento das tradições como um elemento formativo de afirmação de um povo, de comportamentos, e que, assim como as outras regiões do Brasil, tem o seu próprio modo, né, de fazer culinária, de tratar as pessoas que aqui visitam o território. Então, isso tem uma importância na percepção de identidades coletivas, na formação dos valores e de comportamentos dessa sociedade que aqui vive, que aqui habita esse território. Então, essa percepção de que cada território é próprio, e o Nordeste, como um território regional, tem essa percepção também, mas a gente também destacaria o elemento, digamos assim, econômico, de geração de renda, que essa cultura local ela pode trazer para o desenvolvimento da região. Olhar para o Nordeste é sempre um olhar a partir do viés de oportunidade e desafios. Historicamente, nós somos um território muito impactado pelas questões climáticas, que não receberam o devido tratamento e a devida atenção e uma agenda de políticas públicas para minimizar seus efeitos. Então, foi uma população historicamente desassistida desse ponto de vista, tratando a questão climática como apenas um fator natural, ambiental, quando a gente hoje, à luz da agenda do século XXI, sabe que essas questões ambientais e naturais, elas também podem receber um olhar de oportunidades. Então, da mesma maneira que tem essa questão climática, ambiental, a gente também deve olhar para essa questão da economia criativa, da base criativa, que tanto caracteriza o povo nordestino, como também um celeiro de oportunidades de negócios. A economia criativa deixa de ser apenas um charme ou algo sui generis que tem no território para ser geradora de renda para as populações que aqui habitam. Então, você conseguir fazer esse casamento entre identidade cultural e negócios e geração de negócios é um caminho que vários países têm demonstrado que é possível fazer. Inclusive, isso se torna, essa aliança entre identidade e economia, se torna um grande aliado de preservação, tanto cultural quanto ambiental, para esse território e traz a percepção de inclusão de todos os grupos sociais que aqui habitam na construção dessa prosperidade, desse desenvolvimento do território. É um exemplo muito claro que a gente tem colhido experiências, inclusive de outras partes do mundo, que em vez de você tentar trazer elementos exógenos, externos, para o desenvolvimento do território, como, por exemplo, a atração de uma grande indústria ou de um grande segmento atacadista para poder gerar renda e emprego no território, você pode promover esse território também de maneira endógena. O turismo, por exemplo, é um setor econômico, é uma forma de desenvolvimento que você contempla essa questão cultural de forma muito expressiva, quando você traz, por exemplo, a cadeia da gastronomia, quando você traz a cadeia da própria produção de artesanato e de outros elementos simbólicos culturais, agora tanto na identificação desse território como também na geração de renda. E fazendo isso, não com o olhar externo, mas com o olhar das pessoas que fazem esse território e como é que elas acham, como é que elas se enquadram nesse processo. Então, são processos que hoje a gente olha para o Nordeste com esse olhar diferente, né? Então, sem sombra de dúvidas, as manifestações culturais aqui presentes, seja do ponto de vista das festas populares, da grande religiosidade que também caracteriza o povo nordestino e que une essa questão da religiosidade com outros atrativos culturais e econômicos, potencializadores dessa geração de renda. Então, essa união faz com que, sem sombra de dúvida, a gente consiga ter esse olhar para a preservação das nossas raízes culturais, mas, ao mesmo tempo, não parar no tempo e no espaço e trazer para o território, para a região, outras perspectivas para o seu desenvolvimento. Esse olhar é muito importante, doutora Priscila, mas nós sabemos que existem vários estereotipos sobre o povo nordestino e principalmente sobre a região do Nordeste. E eu queria fazer então a pergunta ao professor Severino, ele como historiador, né, quais são os principais estereotipos que o senhor, como pesquisador, identifica em relação ao Nordeste? Bom, a história do Nordeste, ela não foi escrita definitivamente dentro da história do Brasil pelos nordestinos, foi feita por lá. Então, foi feita lá no Sudeste, pelo Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro. Agora, veja bem, qual é a percepção que você tem do Nordeste? Uma delas é que o Nordeste está sempre em guerra, mas o Brasil todo esteve em guerra. O Brasil teve guerra dos farrapos, teve a guerra do contestado, teve as guerras da independência,
Quer dizer, a história do Brasil, como a história de todos os povos, é uma história de guerra. Então, um dos estereótipos é exatamente essa ideia de que Pernambuco, o Nordeste, é de um povo guerreiro. Guerreiro é todo o povo brasileiro, né? Essa coisa está ligada também à questão da violência, né? que ficou ligada ao cangaço, ficou ligado ao chamado coronelismo. E nós esquecemos, e esta é uma das razões dessa estereotipação, esquecemos que o coronelismo não é um fenômeno local nordestino, ele é um fenômeno em todas as regiões rurais do Brasil. Basta ler as obras de Maria Isaura Queiroz, que você vai entender que isso não é somente no Nordeste. Porém, há um acento, e aí é que cria essa tipificação, às vezes um pouco negativa, né? Sobre a questão da pobreza do Nordeste, da ausência ou da presença de certas características geológicas, é bom a gente lembrar que a seca nunca foi problema no Nordeste. Sempre conviveu-se com a seca antes e depois da chegada dos portugueses aqui, os índios. E quem estuda arqueologia sabe que os índios do Nordeste enfrentavam as secas sem nenhuma dificuldade, porque quando chegava a época da seca, eles iam para regiões de remanso e depois retornavam para os seus lugares. E eles sabiam exatamente os melhores lugares. E foi exatamente esses melhores lugares ocupados pelos fazendeiros que saíram de gado lá da Bahia, da família Dávila, que foi ocupando e havendo a destruição das habitações indígenas. Mas convivia-se naturalmente com isso. Parou-se de se conviver com esse movimento a partir de 1850, da década de 50 do século XIX, quando se estabeleceu a Lei de Terras, e que o povo chamou de Lei de Cerca, porque começaram a cercar as terras e começaram a cercar as melhores terras para os proprietários de terra, pois que esta lei proibia, de certa forma, o acesso à terra, dizendo que só podia ter a terra quem a comprasse com dinheiro sonante, o que não era o caso da maioria da população brasileira, que não tinha dinheiro em casa para guardar, né? E aí começa o drama da seca como elemento social. E aí surgem figuras como Jesuíno Brilhantes, mais tarde Lampião, né? E surge também o Beato Antônio Conselheiro, né? E aí ficou essa história que o livro de Rui Facó terminou estabelecendo isso, que o Nordeste é uma terra de cangaceiros e fanáticos. E não é nada disso. O Nordeste é muito além do que essas manifestações de protesto diante da situação em que se vivia. E Professor, diante desses estereotipos apresentados historicamente, eu gostaria de perguntar à professora Priscila, né, considerando a sua experiência como cientista política, como jornalista, como você percebe o impacto dos estereotipos na construção da identidade do povo nordestino? Acaba sendo muito forte, né? A gente hoje tem todo um debate sobre reconsiderar esses estereotipos, a gente conseguir reposicionar o entendimento, o nosso entendimento primeiro interno, enquanto região do Brasil, como formação cultural desse povo, mas também como é que a gente projeta isso para fora, né? Eu falei na minha participação anterior sobre essa questão do turismo. O turismo, sobretudo, ele fala de algo que é para dentro, a gente precisa dar coesão, a gente precisa estruturar primeiro as coletividades e as cadeias produtivas internamente para que isso se torne rentável e atrativo para que outras pessoas venham visitar. Então, a gente precisa primeiro resolver internamente esses estereótipos e a gente também procurar projetar, reposicionar a imagem do Nordeste como sendo uma terra, um celeiro de cultura e oportunidades para além daquilo que historicamente foi forjado como a nossa identidade. Esse desafio é muito grande porque ele impacta diretamente nos comportamentos coletivos, né? Quando a gente olha para a história, e o professor Severino tem posicionado de forma muito brilhante como é que esses processos históricos eles refletem no presente, e aí, sem sombra de dúvida, você cria, a partir os estereótipos entendidos como umas certas percepções equivocadas
sobre os comportamentos, sobre como é que o nordestino se comporta e como é que ele age, como é que ele produz, como é que ele trabalha, as suas crenças, né? Então, isso, sem sombra de dúvida, traz impactos, por exemplo, políticos, da forma como a classe política se relaciona nos processos eleitorais com esse eleitor que é visto como um eleitor desinformado, como um eleitor que não tem visão crítica das coisas, que aceita, de qualquer forma, as proposições que vêm da classe política porque não tem uma formação política consistente. Isso se reflete nos processos educacionais, quando muitas vezes na formação profissional dos estudantes, tanto do nível médio, do ensino fundamental, como do ensino superior, na crença de que o nosso conhecimento ele é partido, ele não é um conhecimento completo, que aqui você não tem o celeiro de formação de conhecimento científico consistente que possa se projetar para o restante do Brasil e para o restante do mundo. Então, você acaba criando crenças limitantes do comportamento do nordestino, seja do ponto de vista do trabalho, da sua formação enquanto sociedade. Então, tudo isso acaba impactando, sim, numa visão de prosperidade, de avanços para a região, e que, claro, com o tempo, com os processos educacionais, e hoje, claro, na era da informação, isso tem conseguido avançar de uma forma a gente colocar isso no lugar de criticidade, criticar esses processos para que a gente possa quebrar, de certa forma, esses preconceitos que existem sobre o Nordeste e sobre o nordestino. Mas isso é um processo lento, histórico, gradual, e eu acredito que ainda levaremos um bom tempo para vencer todas essas barreiras, tendo em vista os últimos processos eleitorais, por exemplo, no Brasil, quando há uma divisão e uma visão de que o Nordeste ele tem uma capacidade inferior de projetar o crescimento do Brasil, né, e de votar de forma equivocada, quando, na verdade, isso acontece, né, por puro preconceito e por pura visão estereotipada. Ok, obrigado, professora Priscila. E eu queria, então, nesse momento, perguntar ao professor, né, o professor Severino, em poucas palavras, né, como o senhor descreve o Nordeste em sua totalidade? A realidade do Nordeste é enorme, né? O que é que nós produzimos? Nós produzimos José de Alencar, nós produzimos Casimiro de Abreu, nós produzimos Jorge Amado, nós produzimos Capistrano, nós produzimos Zé Lins do Rego, Gilberto Freire, nós produzimos Graciliano Ramos, José Evaldo Cabral de Melo, né? O Nordeste tem essa produção intelectual riquíssima ao longo da história do Brasil do século XIX e do século XX, né? Então, esse é um dado que é pouco visto, né? Nós produzimos na música, além de muita coisa, nós temos os novos baianos que são nordestinos, né? Gilberto Gil é nordestino, o Belchior, é o Nordeste de tantas... Diga, professor. Eu digo, o Nordeste de muitas cores e raças, de muitos dons. Eu queria agradecer ao professor Severino pela sua partilha e também à professora Priscila pela sua contribuição no nosso programa e fazer só uma consideração, professora Priscila. O que é o Nordeste para a senhora? Eu acho que a gente tem uma cultura de ser um povo muito aguerrido, um povo que conquista as coisas e dá muito valor àquilo que chega como uma oportunidade. Então, o Nordeste é uma terra de riqueza, de oportunidade e também de desafios, sem sombra de dúvidas, mas é realmente uma terra de calor humano e uma terra em que as pessoas sabem dar valor às suas origens e às suas raízes. Coisa boa. Então, como nordestinos aqui representados, né, de perto do estado de Pernambuco, eu queria encerrar esse programa agradecendo a contribuição do professor Severino, da professora Priscila e encerrar com um poema. O Nordeste ele produz música, ele produz arte, ele produz poesia. E na voz do poeta, na escrita do poeta, eu então encerro o nosso programa Ponto 3 nesse dia dizendo: eu tenho orgulho de ser nordestino, do Piauí, da Paraíba e da Bahia, de Pernambuco, do frevo e da poesia, de Sergipe, de Alagoas e do destino, do artesanato das mãos de Vitalino e do talento de Jadson do Pandeiro.
Porque todo nordestino é brasileiro, mas nem todo brasileiro é nordestino. E o preconceito me segue de menino, entristece, mas não fere o meu oxente. O nordestino é um povo resistente, apesar dessa aparência de franzino. A coragem, quem assina é virgulino, e a vontade vem do nosso sanfoneiro. Porque todo nordestino é brasileiro, mas nem todo brasileiro é nordestino. A seca nos transforma em peregrinos, mas não há nada que abale a nossa fé. Como no verso de Patativa do Assaré, acreditamos no amor do ser divino, mesmo tratado como um povo clandestino, como foi um dia Antônio Conselheiro. Porque todo nordestino é brasileiro, mas nem todo brasileiro é nordestino. Ficamos por aqui. Até breve.